De repente, um podcast. E aí, meu povo, a gente estava com muita ansiedade para dizer qual era essa novidade, para dividir essa novidade com vocês. Quem é você, Rafael? Opa, tudo bem, gente? Rafael Barbosa aqui, jornalista. Trabalhei em redação há mais de 10 anos, viu, Natália? Na época que a gente tinha muito jornal impresso aqui pela cidade ainda, trabalhei em quase todos eles. Tem um livro publicado também aí. E a gente está aqui para dividir algumas coisas com vocês. Eu quero que você fale um pouquinho de você também, Natália. Eu sou Natália Bonavides, sou advogada, tenho mestrado em Direito Constitucional, sou do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, hoje, aliás, exercendo o cargo de deputada federal. E, pessoal, a gente está começando aqui esse programa que a gente pretende que seja semanal, que vocês estejam com a gente toda sexta. E a ideia é a gente trazer um pouquinho de diversidade, né, Rafael? O De Repente, gente, tá chegando aqui para a gente trazer um pouquinho de informação e ser uma alternativa também aos programas que tem aí pela cidade, trazer uma outra voz, vamos colocar assim, né, Natália? Principalmente dos programas que tratam sobre política aqui no estado. Vocês devem acompanhar por aí como é que funciona. E eu vamos começar hoje trazendo a notícia que mais movimentou os jornais, mais movimentou o cenário político aqui do Rio Grande do Norte nessa semana, que foi da semana passada, mas que nessa segue repercutindo, o anúncio da governadora de que permanece no cargo e que vai terminar o mandato, né? E aí reforçando a candidatura de Cadu para o governo e de lançando Samanda Alves, a vereadora Samanda, para senadora. Como é que você avalia esse cenário, principalmente, Natália, o motivo da governadora ter permanecido no governo? Pois é, Rafael, acho que quem acompanha o cenário político do nosso estado deve ter acompanhado nesses últimos meses, né, o debate que estava acontecendo em razão de o vice-governador Walter Alves ter comunicado à governadora Fátima Bezerra que não iria assumir o governo caso ela renunciasse para ser candidata a senadora. E a candidatura, né, que se buscava construir de Fátima para o Senado era uma candidatura muito importante, né, na conjuntura que a gente tem no país, em que a gente vê inclusive o bolsonarismo se organizando para tentar tomar o Senado para, a partir dali, avançar em medidas antidemocráticas, né? E já que os sucessivos da linha, né, também não assumiriam porque seriam candidatos, a gente ia ter, se Fátima tivesse renunciado, um cenário de eleição indireta, né, no nosso estado, ou seja, a Assembleia Legislativa é quem iria decidir quem iria terminar esse ano de governo estadual. Então, depois de muitas reflexões, a governadora Fátima decide não renunciar, né, ou seja, não ser candidata ao Senado para ficar no governo, né, terminar sua gestão, por óbvio, né, porque o que estava em desenho ali é uma traição do vice, né, que tinha participado, né, nas eleições de 2022, compondo com o projeto da governadora, e que, ao fazer isso, abria a janela para que a direita terminasse o governo, que definitivamente não seria coerente com o que o povo do Rio Grande do Norte decidiu nas urnas, né? Ele traindo essa aliança com a governadora, traindo o projeto para o qual foi eleito para exercer o cargo e já anunciando apoio a um dos principais adversários aí do candidato que foi posto pela governadora, que é o candidato dela, que é Cadu, né? O vice-governador anunciando que vai se aproximar de Alisson Bezerra, né? Prefeito de Mossoró, que pretende ser governador também. Então, dentro do governo, dizendo que vai para o outro lado, enfim, e para apoiar um dos candidatos da direita, né? E eu queria, Rafael, trazer 2 comentários sobre isso. Um é assim, a gente realmente, né? Quando a gente vê a trajetória das oligarquias aqui do Rio Grande do Norte, a postura realmente é usualmente de se autopromover, né, de ir sempre pelo caminho que atenda aos seus interesses mais personalistas, né, como a gente está vendo acontecer agora. Mas tem outra coisa que me chamou a atenção, que depois que Walter ameaçou sair, depois que essa história teve um desfecho, nós vimos o vice-governador anunciar que ficaria, né, que permaneceria vice-governador, que não iria renunciar. E isso me deixou muito encucada, porque eu até fui conferir a Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Norte
porque, como em todas as outras constituições, o que se prevê para o papel de um vice-governador é, primeiro de tudo, assumir as funções, né, de um governador, de uma governadora em caso de impedimento, né? Além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxilia o governador sempre que por ele convocado para missões especiais, dessa parte final da Constituição. E ele publicamente disse que não vai cumprir com essa função de vice, né? Que não iria cumprir com essa função de vice, ou seja, de, numa ausência de Fátima, assumir o governo. E aí eu fico me perguntando, deveria então ele receber um salário? Porque qual é o trabalho que ele vai fazer, né? Se ele se recusa... Para não trabalhar. Exatamente. Se ele se recusa a assumir aquela que é a primeira tarefa do seu cargo de vice, né? Então, é uma situação realmente muito estranha, que mostra que, infelizmente, os projetos pessoais, muitas vezes, têm mais espaço, né? Nesses grupos políticos. E a gente... É curioso também a maneira como isso é construído, sabe, Natália? Porque a gente vinha, eu acho que a direita constrói muito pela imprensa, vou colocar assim. Eu acho que a imprensa vinha anunciando há algum tempo essa possibilidade. Quando dizia que Walter se queixava de algumas coisas do governo, mas ele nunca dizia nada. Uhum. Quando alguns blogs falavam por ele também não negava, mas também não confirmava, né? Então, foi pavimentando esse caminho até chegar ao máximo dessa traição aí, que foi romper de vez com o governo, né? E apoiar o candidato da oposição. Eu acho que é realmente um comportamento típico das oligarquias locais e acho que deve incomodar muito essa questão do gasto do dinheiro público para o salário de uma pessoa que não vai cumprir suas funções constitucionais. Rafael, eu acho que não tem como a gente não falar a partir da não renúncia de Fátima, o que é que se sucede, né, no tabuleiro político do nosso Rio Grande do Norte. Inclusive, meu nome no meio, né, nessas conversas. Campanha de algumas rádios de Natal para a Natália sair senadora. Eu pensei que eles fizessem tudo votar em você de senadora, Natália. Não, mas eu ri, viu, porque, né, eu acho que todo mundo que está escutando sabe que eu serei candidata à reeleição, né, de deputada federal, mas depois que Fátima renunciou, algumas rádios com seus programas com perfil de direita estavam me criticando. Foi por eu não ir para o Senado. Eu fiquei, menina, essas rádios estão preocupadas com o Partido dos Trabalhadores, olha só. Mas, né, na verdade, o que a gente aproveita esse espaço, inclusive, para falar, olha aí, a gente começou a pastorar. Na verdade, é que a tática do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, ela está muito bem desenhada, né? A gente vem com uma campanha para a reeleição de Lula e vocês podem ter certeza que isso vai dar um gás, né? Um gás imenso, né? No processo que a gente vai ter. Para a eleição de Cadu, que eu tenho rodado com ele, tenho ido para muito canto com ele e está sendo muito boa a recepção, né, a acolhida. E agora o PT apresenta a candidatura de Samanda Alves, que é vereadora de Natal, que é também presidenta do PT do Rio Grande do Norte e que vai nos representar, né, vai representar o Partido dos Trabalhadores nessas eleições. Eu estou muito animada com a gente ter agora uma resolução, ter agora a definição da nossa chapa e partir para a rua. E acho que você sabe, né, Rafael, que o deputado federal mineiro, a gente vai ter um papel especial nessas eleições, né? É curioso como alguns veículos de comunicação aqui da cidade têm muita preocupação sobre as táticas do Partido dos Trabalhadores, mas fecham os olhos para muitas coisas que acontecem na cidade, por exemplo, que parece que Natal não é tema nas rádios de Natal, parece que os problemas da cidade não são tema nas rádios da cidade. Não são, E eu acho que a proposta mesmo desse podcast tem muito disso, né? Da gente poder tratar de temas que ficam invisíveis para muitas pessoas, ficam como se nem tivesse acontecido, e agora a gente vai ter aqui esse espaço, né? A gente está falando de ter uma comunicação um pouquinho mais democrática, né? Então, gente, já aproveitando a deixa aqui de Natália, né? Sigam a gente aí também nas redes sociais, só procurar lá, de repente, podcast, vocês vão achar fácil. A gente vai estar em diferentes plataformas também para você assistir o programa na íntegra. Vamos soltar aqueles cortezinhos marotos aí no Instagram, né? Mandem mensagem, né? Mandem DM, sugestões. A gente vai construindo aqui o programa em diálogo com vocês. Pois é, manda mensagem. A gente vai olhar tudo que vocês estão mandando. Manda mensagem também no Instagram, manda comentário lá para a gente dialogar, fazer essa comunicação bem legal. E por falar em comunicação... Essa semana a gente teve um caso, vamos dizer assim, minimamente curioso. A Globo News pediu desculpas publicamente depois de divulgar um PowerPoint que, assim, só faltou colocar
o Vorcaro do Banco Master com a camisa do PT. Foi surreal. Pelo menos dessa vez a gente esperou menos tempo, porque quando foi para pedir desculpa sobre ter apoiado o golpe 64, a Globo demorou 40 anos. Então, acho que agora foi o quê? 48 horas? Eu acho que eu, inclusive, não lembro da Globo em outro momento ter feito esse pedido, mas é porque pegou muito mal mesmo, né? Quem está acompanhando o caso Master, né, está vendo esse grande escândalo do mercado financeiro. Aliás, Rafael, eu acho que esse tema do mercado financeiro no Brasil é um tema que a gente podia em outros episódios falar mais, viu? Porque hoje são meio que os colonizadores do Brasil, né? Mas depois a gente fala mais disso. Mas quem está acompanhando o escândalo do Banco Master tem percebido que os políticos de direita, eles ocupam, são os principais personagens dessa história, e inclusive no PowerPoint da Globo, eu não acredito que a gente está de novo em época de PowerPoint, não tinha, por exemplo, o governador Ibanez, governador do Distrito Federal, que inclusive era quem estava protagonizando ali a negociação para que o Banco Master fosse comprado, né, pelo BRB. Não tinha o nome do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, não tinha o nome de Fabiano Zettel, né, o cunhado de Daniel Vorcaro, e que inclusive doou 3 milhões de reais para a campanha de Bolsonaro em 2022, doou 2 milhões de reais para a campanha de Tarcísio em também 2022, então é surreal, assim, era meio grotesco em termos jornalísticos, porque colocava Lula como envolvido, sim, o que não tem nenhum cabimento. Saiu né? até uma estrela do PT nesse PT da Bahia, saiu Diga uma foto da estrela do PT nesse PowerPoint. Querendo que fosse o que mais chamasse atenção, né, em toda a história. E lembrando aqui para quem está nos escutando, né, por que a Globo tenta colocar Lula nessa história? Tem um episódio em que Vorcaro foi recebido por Lula, que respondeu a Vorcaro que dos temas que ele trazia, quem ia tratar era o Banco Central de forma técnica e tchau. E aí, como é que o Banco Central tratou? Justamente descobrindo, né, junto da Polícia Federal esse escândalo e trazendo o próprio tema da liquidação do banco. Né? E aí, voltando um pouco para essa história da imprensa, a imprensa antecipando esse clima de eleição, né? Porque quando divulga uma imagem dessa completamente descabida, que posteriormente ficou tão feio que o próprio veículo de comunicação, a própria Globo, reconheceu, né? Mas, gente, isso é muito nítida, né? A explicação, a ligação da Globo com os setores do mercado financeiro do Brasil, ela é umbilical, né? Inclusive, durante essas semanas em que a gente está tratando do tema do Banco Master, nós vimos que eventos da Globo patrocinados pelo Banco Master, né? E aí, com essa tentativa de puxar esse escândalo para um lado que não é o que é da realidade, a gente vê, por exemplo, mal falarem em Roberto Campos Neto, que era o presidente do Banco Central, né, indicado por Bolsonaro, na época em que justamente o Banco Central deu condições para o Banco Master se consolidar. Aliás, um parêntese, sabia que Campos Neto, o Neto é porque ele é neto de Roberto Campos, que foi ministro da ditadura, foi ministro já em 64, assim, do primeiro time da ditadura militar? Pois é, e aí, né, o neto dele que estava à frente do Banco Central nesse momento em que o Banco Master se consolida. Rafael, por causa, né, da atuação no Congresso Nacional, né, que a gente está sempre por lá, eu queria lembrar aqui que foram parlamentares de direita também que propuseram na Câmara dos Deputados uma emenda, né, num projeto de lei que tentava aumentar o valor do fundo garantidor, né, que é o fundo que como que responsável por segurar, em caso de um banco quebre ou algo assim, segurar os clientes, né, devolver alguma parte do dinheiro. Então, eles estavam ali já se preparando, sabendo que, no caso do Banco Master, não tinha nenhum respaldo econômico de verdade, financeiro de verdade, as operações estavam sendo feitas e eles já preparando ali para que um fundo que bilhões que poderiam estar ali para garantir os riscos das operações que são feitas de forma regulares, aí acontece uma coisa dessa. E como você bem frisou, a resposta do governo Lula foi de investigação disso, tanto que resultou em tantas prisões, enfim, tantas prisões não, mas tantas investigações e na prisão do Vorcaro, e assim, não foi uma postura de compactuação com o que vinha acontecendo
como o que aconteceu muito com outros casos no governo anterior, o governo Bolsonaro, que era de colocar panos quentes, de colocar um pano em cima e esconder o que estava acontecendo. Aliás, se você me permitir, esse tema que a gente está falando do Banco Master tem muita relação com uma política de segurança pública que busque atingir as estruturas, né? Sim. Busca atingir, inclusive, seguir o dinheiro, né? De onde vem o dinheiro do próprio crime organizado, né? Como é que isso chega nas mãos? Então, a gente tem visto na Câmara uma postura da direita de tentar ser muito valente, muito bravo quando a gente está falando de criminosos pobres, mas toda medida que a gente tenta aprovar na Câmara, que aí trate dos criminosos de colarinho branco e que gerem os bilhões e bilhões, como a gente está vendo, aí eles botam dificuldade. Aqui eu vou dar um exemplo muito prático. Quando a gente estava debatendo há algumas semanas na Câmara dos Deputados a PEC da Segurança Pública, a tentativa da direita foi de aproveitar a PEC para enfraquecer a PF. Sim. Você diga aí, é realmente uma tentativa de desmontar aquelas estruturas que podem chegar a esse tipo de crime, né, de crime do mercado financeiro, mas eles seguem de forma muito eleitoreira até, querendo dizer que os maiores bandidos do país estão nas favelas, só que a gente tem visto até por dimensão de valor mesmo, por dimensão de apreensão de armas, por dimensão de apreensão de drogas, os maiores bandidos do país parece que andam mais bem vestidos por aí nas avenidas, ruas mais famosas, né, das finanças brasileiras. E falando na lista, famosa lista de Vorcaro, dos contatos dele, né? Uma das estrelas dessa lista é o senador Flávio Bolsonaro, que recentemente esteve aqui no estado para um evento político, agora no último fim de semana, entrou fazendo dança, parecendo até com o presidente argentino, Milei, né? As danças parecidas com ele. Em que ele se espelha muito, né? Meu Deus. Milei que aprovou agora na Argentina uma reforma trabalhista, assim, medieval, né? Aumentando carga horária de trabalho, assim, destruindo todas as conquistas trabalhistas do país. Vai poder chegar a 12 horas? 12 horas por dia. de trabalho. Isso era pauta da Revolução Industrial, né? A redução. E esse povo vem, né, assim, imitando Milei, querendo entregar o país para Donald Trump. Quer dizer, o que a gente espera da campanha à presidência desse ano, com um candidato que a gente não sabe se quer transformar o Brasil na Argentina ou se quer recolonizar a gente agora, entregando para os Estados Unidos o país. É muito bom esse lembrete, né, desse desejo de recolonização que a direita tem, porque vamos lembrar aqui, né, vocês lembram que quando Trump aplicou o tarifaço, inclusive algo que foi fomentado, né, apoiado pela família Bolsonaro, nós tivemos praticamente um pedido, né, da família Bolsonaro para que Trump retaliasse o Brasil, para que Trump... houve uma comemoração, né, das medidas de tarifaço. Enviado o Bolsonaro aos Estados Unidos. Exato. E aí eu queria lembrar que o nosso estado, né, teve 2 setores da indústria, né, da indústria potiguar, que foram severamente atingidos pelo tarifaço, né? Um foi o setor da pesca industrial, porque para quase todo o atum que a gente produzia, né, que o Rio Grande do Norte produzia, exportado para os Estados Unidos, e outro setor salineiro, né, também um setor que exporta no nosso estado e que foram diretamente atingidos pela tarifa. Então, olha só, a gente tem um palanque aqui no Rio Grande do Norte que traz, né, esse cidadão que é senador, que vai ser candidato a presidente e que atuou, né, que apoiou medidas que um outro país tomou contra o nosso e que prejudicou a indústria do nosso Rio Grande do Norte, né? Isso é muito curioso, porque às vezes a direita daqui quer muito dizer que defende a indústria, né, que defende a geração de empregos, mas não é isso que a gente vê quando os desafios estão postos na prática. Assim, dessas coisas que eles querem fazer, das mudanças, né? O senador Rogério Marinho, senador Potiguar Rogério Marinho, já andou dizendo que quer fazer uma outra reforma trabalhista. Ele que foi relator da última reforma trabalhista, que inclusive é a lei responsável pela precarização que a gente viu aumentar
dos trabalhadores, né? Sim, Dos sim. vínculos de emprego, das possibilidades de vínculos de trabalho. E quer fazer outra da Previdência também, viu, Natália? É muito importante que quem está tentando entender o que é a candidatura do senador Flávio Bolsonaro saiba dessas medidas, né? Porque, com certeza, Flávio vai fazer uma campanha que finge que não é contra os direitos sociais, que finge que não é contra a estrutura, né, que a nossa Constituição traz de proteções sociais trabalhistas, mas que a gente sabe muito bem o que vai acontecer se ele chegasse lá, né? É só lembrar que o mesmo Rogério Marinho que relatou a reforma trabalhista, quando estava no governo Bolsonaro, estava também liderando a reforma da Previdência, né? Então a gente imagina o que viria, né, o desmonte que viria se esse pessoal chegasse no poder novamente. E quem estava tanto, tinha até gente junto de Flávio Bolsonaro, gente de fora, né? Eu vi que tinham pelo menos umas duas aí presenças da direita nacional. Valdemar Costa Neto veio, né? Valdemar Costa Neto, depois daquele constrangimento de ter que presenciar a filiação de Sérgio Moro ao PL, atacou de toda maneira. Não tem fundo do poço, Sérgio Moro, né, minha gente? Atacou o Valdemar Costa Neto de toda maneira, chamou de ladrão de tudo. E aí filiou-se ao PL na presença de Valdemar Costa Neto, com a anuência de Flávio Bolsonaro, né? Enfim, é impressionante. Mas Valdemar veio para cá também. Sóstenes também teve por aqui, né? No palanque aí de Flávio Bolsonaro. E olha esse palanque, Rafael, desculpa, se me permite. Valdemar tem quase uma folha de bingo com o Código Penal, né? Porque o tanto de escândalos em que ele está envolvido não é brincadeira. E Sóstenes, ele teve mais de 400 mil reais em dinheiro vivo encontrados, né, na sua casa, que impossível explicar, né? Um palanque pesado. Um palanque pesado. A gente nem começou a falar das figuras do Rio Grande do Norte. Ainda não, mas pode ter certeza que também está. Então, essas figuras nacionais que acompanharam, né, o senador Flávio Bolsonaro, acho que dão um tom, né? O que é... Falando em tom, teve uma musiquinha, não? Uma música que gerou aí uma polêmica para dizer o mesmo, mas gerou um desconforto geral, né? Uma música de pré-campanha de Flávio Bolsonaro que disse que o Centrão ia cair do cavalo. E é complicado, né? Dizer que o Centrão vai cair do cavalo quando eles estão lançando aqui para o governo do estado Álvaro Dias. Quem é mais Centrão que Álvaro Dias, minha gente? E eu soube que Flávio Bolsonaro disse que não tinha a ver. Ele falou que não autorizou, ninguém sabe de onde veio a música. Ele sabe mesmo que não cabe a ele mexer com o Centrão, que na verdade é muito juntinho ali, né? E na verdade vou até fazer esse parênteses aqui, né? Porque se habituou, né, nesse linguajar dos debates políticos a chamar esse setor de Centrão. Sim. Mas é bom a gente sempre lembrar, eu sei que isso é sempre muito repetido, mas nunca é demais, que não se trata de um espectro político de centro. Não se trata, nem em absoluto. Se trata de um espectro político de direita, né, da centro-direita até mais para lá ainda da direita, que, enfim, a cada governo federal buscam uma forma fisiológica de se relacionar, né, de uma coisa que inclusive deixa a aprovação de qualquer matéria pró-população sempre muito difícil, né, de passar lá no Congresso, e que, você bem lembrou, né, tem seus representantes aqui no Rio Grande do Norte. Eu queria chamar a atenção para um aspecto da candidatura, da pré-candidatura ao governo de Álvaro Dias, né? Eu acho que todo mundo se lembra que em 2024, quando o Álvaro Dias estava apoiando a campanha para a prefeitura de Paulinho Freire, o atual prefeito, a quantidade de crimes eleitorais que foram cometidos em Natal foi, assim, uma aberração, né? Quem estava por dentro da campanha já sentia, mas quando vieram, né, as 800 e sei lá quantas páginas de prova que o Ministério Público trouxe, a gente viu mais, né? E o Ministério Público entrou com ação que não só pede a cassação de Paulinho Freire e da sua vice, não só isso, mas pede a inelegibilidade de Álvaro Dias. Eu me pergunto se o senador Rogério Marinho avisou a Flávio Bolsonaro que ele estava no lançamento de uma pré-candidatura ali que pode nem existir, né? Pode nem virar candidatura, né? Pode nem virar. E Álvaro, assim, quando se lançou pré-candidato ao governo, fez uma grande ameaça ao povo do Rio Grande do Norte. Disse que queria gerir o Estado da maneira que geriu o Natal. Ai, minha Nossa Senhora. Nunca mais vão acabar uma obra. Nunca mais vai ter uma obra acabada nessa cidade. A gente listou até algumas coisas aqui que não foram terminadas, mas foram entregues.
pelo ex-prefeito. Inauguradas, né? Inauguradas, né? Vamos lá. As obras inacabadas, ó. Pontilhão, Cidade Nova, a Orla da Praia do Meio, que essa aí eu não tenho nem esperança mais. O Mirante da Ladeira do Sol. A Jerônimo Câmara, minha gente, a Jerônimo Câmara. Ia ser inaugurada em dezembro de 24, Dezembro de 24. Pediram mais 90 milhões para terminar. E o hospital. O Hospital Municipal, que foi inaugurado e a gente está aqui em março de 2026, ele foi inaugurado em 2024. Estamos em março de 26 e ele não receitou uma S ainda nesse hospital. Esse hospital pegou uma S ainda. Nossa, era o que eu tomava quando estava com febre, quando era criança. Mas isso aí é muito... Sabia que esse tipo de coisa é o que mais... acho que faz programas assim serem necessários, porque a gente tem um cenário, né? Vou dar o exemplo mesmo da nossa cidade, né? Que a gente tá falando de Natal. A gente tem um cenário em que as coisas acontecem e é como se nada. É como se nada. Se não fosse um assunto. Não fosse um assunto. Imagina, essas coisas todas foram inauguradas e não, nem funcionam hoje. O Hospital Municipal inaugurado. E isso assim, se faz abertamente isso para tentar tirar proveito para as campanhas eleitorais e nada acontece, né? Fico muito admirada que nada acontece. Como é que, por exemplo, o próprio mercado da Redinha, né? Que, aliás, graças à luta dos trabalhadores, né? Ali do mercado, o mercado vai ficar aberto, porque a prefeitura queria fechar de novo o mercado, dizendo que tinha coisa ainda para reparar, mas foi inaugurada, né? Foi inaugurada, logo depois fechou com coisa para reparar. Realmente inacreditável, mas foi uma ameaça mesmo, né? No Rio Grande do Norte, do jeito que e a gente tem governou Natal. E aí, assim, eles tentam dizer, eu acho que essa semana, na Câmara, né, tá tendo a Câmara Municipal, tá tendo um movimento de Natal. De Natal, tá tendo um movimento dos vereadores da direita e querer colocar isso de quem não inaugura, quem não tem entrega é o governo do estado, né? Acho que Samanda Alves, pré-candidata ao Senado, vereadora, fez até um posicionamento nesse sentido de listar algumas coisas que foram entregues pelo governo do estado e que foram entregues mesmo prontas, que estão funcionando. Como é o caso do IERN ali na Malgoveia, né? Exato. Enfim, e obras de estradas também que foram recuperadas pelo interior do estado, a nova sede do ITEP também, que foi entregue. Eu fui repórter de polícia há muito tempo. Da Polícia Civil também. Eu fui repórter de polícia, Natália. Eu chamava repórter de polícia, né? Fui repórter de polícia do Diário de Natal, fui repórter de polícia da Tribuna do Norte. Você pode falar o nome dos lugares, pode. E eu frequentei muito aquela sede do ITEP na Ribeira, assim, fazia muito tempo que precisava de um lugar novo para aquele povo trabalhar. Os servidores, assim, era uma pauta histórica, né? Pois é. E, assim, é um paralelo que é inevitável fazer. Eu estava aqui ainda nessa questão da vinda de Flávio Bolsonaro, porque você vê que isso faz parte de uma tática que eles vão buscar, né, de tentar centrar forças aqui na região Nordeste, que é uma região em que, sabidamente, Lula tem mais força, né? E não foi só para Natal que ele veio. Sim. Ele teve, né, na Paraíba também. E em uma dessas visitas, eu acho que foi justamente a de João Pessoa. Ele fez, né, no seu discurso, ele falou, dizendo que no governo dele seria assim, assado, e que eu queria ver bandido mofando na cadeia. Isso, eu fico também muito admirada com essa capacidade, assim, de você simplesmente dizer uma coisa que, se ele fosse levar as últimas consequências, significaria que ele estava dizendo que o próprio pai dele deveria mofar na cadeia, né? Sim. Mas eu quero essa hipocrisia que existe, da direita usar de forma eleitoreira as pautas relativas à segurança pública, né? Sempre colocar um monte de projeto inútil para ser votado na Câmara. É uma postura assim muito 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 aguerrida quando você está falando daqueles crimes que são de um potencial ofensivo que não tem a dimensão do banco master, né? Sim. Mas enfim, só que quando ele vai tratar aí dos colegas dele de partido... Quando entra no condomínio deles. Quando entra no condomínio deles, o próprio pai dele, gente, condenado, porque tentou dar um golpe de Estado, e nem foi só isso, tem coisa aí ainda para ser julgada, né? Aquele escândalo das joias, por exemplo, né? Aqueles contrabando de joia que... Os crimes cometidos na pandemia, né? Nossa Senhora, isso aí é muito importante para o povo brasileiro ter uma resposta sobre isso. Então, é isso que a gente vê, né? Por exemplo,
quando nós tivemos o debate na Câmara sobre a PEC da bandidagem, né, que, para quem não lembra, era uma PEC que simplesmente dizia que o deputado, senador, podia cometer qualquer espécie de crime, que não ia poder ser preso ou ter processo aberto. Era um salvo-conduto total, assim. Você imagina o que aconteceria esse ano se essa PEC tivesse passado. A gente ia ter candidato aí de facção, de milícia, não que esses núcleos não tenham seus representantes no Congresso, né? Infelizmente, esses tentáculos vão chegando no poder público, mas a gente ia ter isso de forma muito mais escrachada, de pessoas buscando salvo-conduto para não serem processadas. E foi a direita que protagonizou, lembro muito de Nicolas Ferreira dizendo que era para ter tratamento privilegiado mesmo, os deputados, né? Uma coisa bem aberrante, e que ali era outro símbolo dessa hipocrisia, né? Quem quer, na pauta eleitoreira, no momento eleitoral, falar que bandido bom é bandido morto, né? Que é para mofar na cadeia, mas aí quando a gente está falando dos colegas de partido, né? Dos parceiros do crime, aí bandido bom é bandido com imunidade de fazer tudo o que quer. O próprio Flávio, apesar desse discurso, foi investigado no esquema das rachadinhas, quando ainda deputado estadual do Rio de Janeiro, né? Sabia que quando eu estava na Câmara durante o mandato de Bolsonaro, né? Como presidente, e eu lembro que na época a gente buscava muito, né, ao receber essas notícias dos crimes cometidos pela família Bolsonaro, a gente buscava muito ir atrás, né, denunciar, fazer uma representação, e o da rachadinha foi um que não só eu, outros parlamentares também na época, que a gente fez, né, de denunciar, inclusive, a forma como Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro usaram a ABIN, diga aí, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para né, praticamente prestar um serviço ali para a defesa de Flávio. E, aliás, foi Toffoli, né, que acabou encerrando esse processo, dizendo que esses relatórios do COAF, né, que era o órgão que identificou as transações suspeitas, dizendo que ele não poderia ser aceito como prova. Curiosamente, foi o mesmo ministro do Supremo também que em 2022 permitiu que hoje senador Rogério Marinho fosse candidato, ainda naquela investigação do esquema de quando ele era vereador de Natal, a história da Câmara, né? E eu vi até o Silvério Filho, né? A Raposinha. Raposinha. Abraço, Silvério. Ele teve uma participação no ICL, né? Sim. No canal ICL. E lá ele estava relembrando essa questão e relembrando também, claro, não se pode dizer que há um vínculo sobre isso, né? Silvério, inclusive, deixei isso muito explicadinho quando está falando, que antes dessa decisão, né, para permitir a elegibilidade de Rogério Marinho, teve uma vinda de Toffoli ao Rio Grande do Norte, né? Com Fábio Farias também, eles foram num condomínio de luxo que tem, que dizem que muitas coisas que acontecem no estado parece que são decididas por ali, e Toffoli estava, né, com Rogério e Fábio nessa reunião aí, numa casa de praia. Então, a gente vê que, inclusive, quando eles falam sobre cassação de ministro, não costumam tocar nesse nome, né? Não costumam tocar no nome do ministro Toffoli. Ministro Toffoli, E, voltando um pouco para a questão das eleições desse ano, aqui no estado, a direita está querendo... Um quer tirar a carapuça de direita, quer colocar a carapuça no outro, coloca a carapuça de esquerda no outro. O cenário que a gente tem hoje, na disputa para o governo do estado, tem um candidato que é Cadu Xavier, que é o candidato da esquerda, o candidato da governadora Fátima Bezerra, o candidato do presidente Lula, e 2 bolsonaristas, Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, e Álvaro Dias, que quer repetir a gestão do Natal. Ameaçou, né? Ameaçou. Grande ameaça ao povo do Rio Grande do Norte. A gente vai ter 2 candidatos de direita. Só vou comentar uma coisa sobre a candidatura de Cadu. Eu tô muito animada, assim, porque a gente tá vendo o nosso time se formando, né? Inclusive, a própria chapa de federal do Partido dos Trabalhadores está, não só do Partido dos Trabalhadores, da federação, né? PT, PV e PCdoB, vi muitos nomes interessantes, né? Muitos nomes com potencial eleitoral, enfim. E o time se formando, né? A gente tá começando a botar o bloco na rua. E
A gente teve com Lula, eu, a governadora Fátima, numa atividade em Salvador, acho que em fevereiro, final de fevereiro, quando do PT. E conversando sobre a candidatura de Cadu, né? E sobre como o Rio Grande do Norte deve ser uma prioridade do PT, até mesmo pelo próprio histórico, né, dos governos de Fátima, da importância, né, da candidatura de Cadu aqui. E o que eu sinto é que a disputa que vai haver em torno do debate nacional à presidência, isso tende a também mexer muito nas campanhas daqui, né, no sentido de mobilizar quem está apoiando determinada candidatura presidencial. E eu acho que na campanha de Cadu, isso vai potencializar muito, assim, eu acho que o povo progressista, né, de esquerda, ou que nem seja progressista ou de esquerda, mas que tenha um entendimento democrático, né, da política, que veja os riscos que representam uma vitória, que representaria uma vitória de Flávio Bolsonaro. Acho que esse pessoal vai estar se preparando para ir para a rua. Tu viu que Flávio Bolsonaro disse que se não conseguisse soltar o pai, passar algum projeto para soltar o pai, que ia ser na força. Então, assim, é um negócio que... É na torre para salvar o deles. Como foi? É escandaloso que tem a gente, de repente, esquecendo quem é Flávio Bolsonaro, como se ele não fosse um aloprado igual o pai. E simplesmente, né, parecendo ser uma opção viável, quando na verdade nem civilizado né? Defumá-lo, né? Estão querendo tirar dele a pecha da agressividade bolsonarista, que é comum ao bolsonarismo. Então não tem como tirar essa característica, não é uma pecha, é uma característica do bolsonarismo. Flávio. E aí, para mim, a gente falou um pouco antes aqui sobre o caso do Banco Master, sobre o envolvimento da imprensa, né, nessa história. Quando o Flávio é completamente escondido nessa história, nos meios de comunicação, para mim está muito evidente quem é o candidato deles. Né? Porque assim, o cara está na lista lá dos contatos do Vorcaro. O cara está... O cunhado... ele, Nicolas Ferreira, né? Só a turminha. O cunhado do Vorcaro colocou milhões na candidatura do pai de Flávio, né? Não esqueçamos, Bolsonaro, pai de Flávio. Então, assim, quando ele é escondido nessa história, né? Eu acho que está muito, muito bem definido para onde a imprensa vai caminhar também na campanha de 2026. E eu acho que é sempre importante a gente resgatar que, historicamente, a direita que se diz liberal, na verdade, nunca hesita em escolher opções antidemocráticas, em se aproximar de opções fascistas, ou o que quer que seja, caso seja o caminho em que ela acredite ser, onde as políticas vão favorecer mais os lucros, né, os seus lucros, a maior exploração possível da mais-valia. E é chocante que, depois de tudo que Bolsonaro fez, depois do que Bolsonaro fez na pandemia, depois do que Bolsonaro fez de tentar dar um golpe de Estado, eu digo, não, mas Flávio... Era a mesma coisa que se dizia sobre Bolsonaro. Era exatamente a mesma coisa. Dizia, não, isso é só bravata. Não é isso tudo. O resultado a gente viu, né? O Brasil retrocedeu em tudo, né? Em todos os índices, inclusive de voltar para o mapa da fome, né? Flávio, tô querendo dizer que Flávio é um ursinho carinhoso, né? Sabe? Porque ele não tá nem perto disso. Gente, eu acho que o nosso tempo tá chegando aqui. Agradecer. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui esse nosso primeiro programa de muitos, viu? Semanalmente a gente volta para conversar com vocês aqui no De Repente. Retomando redes sociais, Natália. De Repente Podcast. E eu queria pedir para vocês mandarem mensagem lá. Inclusive, vocês podem mandar mensagem para a gente ler aqui na próxima edição, né, na próxima sexta-feira. Podem mandar ideias, sugestões. A gente está até procurando, né, Rafael, alguma musiquinha para botar no começo do nosso podcast. Vocês podem também pode chegar a gente nisso. E acho que é isso, né, Rafael? Acho que é isso. Nasce um podcast. Nasceu um podcast, de repente. Quem fez roteiro, Rafael Barbosa e Paulo Nascimento. Produção, Celina Carvalho, Luísa Medeiros, Juliana Silva, Juliana Mata, Leonardo Dantas. Edição Márcio Franco. Apresentação, Natália Bonavides. E Rafael Barbosa. Esse foi a primeira edição do De Repente Podcast. Valeu, Rafa, por topar essa loucura e vamos embora. Vamos embora. Até a próxima sexta. Valeu.